Ai, peraí. Continue, né? Tá gravando aqui. Pronto. É com muita satisfação que eu venho apresentar esse seminário para vocês. Para quem não me conhece, como o Marco já me apresentou, sou Juliana Macedo, professora do curso de Engenharia de Materiais. Aqui embaixo está meu e-mail, caso alguém que tenha um interesse maior sobre o assunto e queira tirar alguma dúvida a mais que não conseguir ser resolvida pelo chat, só entrar em contato comigo. Bom, a motivação pelo tema, Marco já deu uma adiantada, eu fui procurada por um professor que trabalha há muito tempo com aerogeradores e com geração de energia eólica, e terminei sendo convidada a fazer parte do grupo de pesquisa porque eles trabalham muito na parte da energia, mas os materiais para a fabricação dos aerogeradores, eles têm alguns gaps em relação a isso, certo? Então, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho da quantidade de materiais e da quantidade de informações que existe nessa indústria de aerogeradores e um pouquinho também das inovações, do que vem sendo desenvolvido. Bom, a apresentação, vou fazer uma breve introdução sobre energia eólica, dar uma ideia do panorama da energia eólica, tanto no Brasil quanto no estado de Pernambuco, falar um pouquinho do histórico da utilização dos ventos para realizar algumas tarefas específicas e entrar mais a fundo nas pás eólicas e nas torres, que são os componentes que precisam de um cuidado maior quanto à seleção dos materiais. Falar também um pouco sobre energia eólica offshore e sobre torres eólicas flutuantes. Isso é um assunto bem novo, inclusive só tem um parque eólico na Escócia que foi implantado, e falar também só um pouquinho a respeito do futuro, do que se espera da energia eólica em termos de evolução, certo? Bom, a energia eólica é a energia que é proveniente do vento e, através desse vento, a gente tem as turbinas que vão ser utilizadas para transformar a energia cinética desse vento em energia elétrica, certo? Essa transformação ela é realizada através das turbinas eólicas, que a gente também chama de aerogeradores, tá? Essa fonte de energia, ela é uma fonte totalmente limpa e tem algumas vantagens em relação às outras fontes que a gente também conhece como ambientalmente corretas e fontes limpas. Dentre essas fontes ambientalmente corretas, é uma das fontes energéticas que tem um menor custo externo, desde que a gente leve em consideração todos os danos, por exemplo, danos ambientais, eles causam muito poucos em relação às demais fontes de energia. É uma energia renovável, que não emite gases poluentes e também diminui a emissão de gases por efeito estufa. Aqui a gente tem um gráfico que mostra as emissões de CO2 por cada uma das fontes de geração de energia, de acordo com a quantidade em termos de quilowatts-hora de energia geradas. E se a gente, infelizmente, esse é um dado antigo, foi o único que eu encontrei para vocês, mas se a gente der uma observada, eu acho que o maior concorrente da energia eólica é o sistema fotovoltaico, e esse sistema fotovoltaico ele tem uma geração de CO2 entre 10 e 12 vezes mais do que a geração da energia eólica. E essa geração da energia eólica ela é comparável com a quantidade de geração de gás gerado
de CO2 na produção da energia hidrelétrica. Entretanto, a gente sabe que a energia hidrelétrica ela é uma fonte que é ambientalmente correta, entre aspas, porque no fim das contas elas terminam gerando uma série de impactos ambientais na construção e no represamento da água para essa geração. Então, essa é uma vantagem muito grande da energia eólica em relação ao método que a gente usa convencionalmente no Brasil, que é a energia hidrelétrica. E também tem uma vantagem que é possível a continuação da realização das atividades agrícolas no entorno desses parques eólicos. E também tem uma outra questão, que é uma instalação que é reversível, certo? Espera-se que, a partir do momento que o parque eólico ele seja desmontado, aquele ambiente ele retorne às suas condições iniciais. Como tudo na vida, a gente tem vantagens e desvantagens. A maior das desvantagens da geração eólica, da energia eólica, é o problema que os ventos eles são intermitentes. Então, nós temos um período que a gente chama de safra dos ventos, e esse período vai de julho a novembro, onde esses ventos eles vêm com intensidade muito maior em relação aos demais períodos. Então, esse realmente é o momento em que a energia eólica ela alcança o seu pico de produção. Nos demais períodos, esse quantitativo de vento ele é menor, então a gente não tem a mesma produção. Um outro problema grande diz respeito ao barulho que a geração eólica tem. Na verdade, o vento, ao bater nas pás dos aerogeradores, ele produz um ruído, e esse ruído ele é constante, fazendo com que a gente tenha que ter um cuidado em relação às habitações no entorno dessas fazendas eólicas. Elas têm que estar a uma distância mínima de 200 metros. E também alguns impactos ambientais, eles vêm sendo observados. A gente está falando de uma fonte de energia que é bastante nova, principalmente aqui no nosso país. A gente deve ter 20 e poucos anos que a gente tem fazendas de energia eólica para geração, e alguns impactos ambientais vêm sendo observados, como, por exemplo, foi observado que na Caatinga, que a maior parte dos parques eólicos no Brasil eles se encontram na região de Caatinga. E essa região ela tem vegetações que são muito mais sensíveis do que nos demais biomas. Então, foi observado impactos nessa vegetação, como também a energia eólica ela pode causar a morte de alguns pássaros, uma vez que esses pássaros terminam colidindo com as pás, e, infelizmente, a gente vai ter como resultado dessa colisão a mortandade. Também tem alguns impactos na geração offshore, que é aquela que acontece no mar, mas isso também ainda os estudos são muito incipientes, mas se fala de problemas também relacionados com o barulho, afetando o ambiente marinho. A gente tem também a modificação do próprio habitat marinho, uma vez que a gente tem a colocação de torres que não existiam ali inicialmente, e também algumas coisas relacionadas à vibração que pode ocorrer dentro do mar, certo? Bom, no mundo, a gente pode ver por esse gráfico que está apresentado aqui, que nos últimos anos a capacidade instalada de energia eólica ela vem crescendo de forma bastante acentuada. E hoje, dados de 2019, a gente tem uma capacidade instalada, em termos de geração de energia eólica, de 650.758 megawatts. No Brasil, a gente tem
uma estimativa de que essa capacidade chegará, nesse ano de 2020, em torno de um pouco mais de 17 mil megawatts. A gente tem uma capacidade instalada no momento em torno de 15 gigawatts, né? Isso equivale a praticamente 9,2% da potência energética do país. Distribuídos ao longo do país, a gente tem 602 parques eólicos, a maior parte deles. Algumas fontes elas falam de 86%, outras de 90%. Desses parques eólicos, dessas fazendas eólicas, elas se encontram na região Nordeste e algo em torno de 70% estão localizadas em região de Caatinga. Tem uma estimativa também que, no momento, a gente tenha algo em torno de mais de 8 mil turbinas. Então, a gente tem um quantitativo muito grande de parques e de turbinas instaladas no nosso país. Quando a gente vem para Pernambuco, apesar de Pernambuco ter um grande potencial para a geração de energia eólica, a gente vê que ainda temos uma quantidade muito pequena, uma capacidade instalada muito pequena em relação aos demais estados do Brasil. Em Pernambuco, a gente está situado como o 6º estado maior produtor de energia eólica, só que a gente deve levar em consideração que quase 90% das gerações elas ocorrem na região Nordeste. Os estados líderes nessa geração são Rio Grande do Norte e Rio Grande do Norte e Bahia, o Ceará vindo em 3º lugar. E uma outra curiosidade é que também vai de encontro ao que a gente tem em termos de capacidade instalada aqui no estado de Pernambuco, as primeiras torres os aerogeradores de geração de energia eólica, do Brasil, elas foram instaladas aqui em Pernambuco, no ano de 1992. Então, foram instaladas 3 torres para a geração de energia eólica, 2 delas no Complexo de Salgadinho, que fica ali em Olinda, fica mais ou menos ali pela Estação Ciência, e eu acredito que ainda estão em funcionamento, e uma delas em Fernando de Noronha, em caráter experimental, e foram instaladas através de uma parceria de professores da Universidade Federal de Pernambuco e um instituto dinamarquês. A Dinamarca é o país em que tem o maior avanço e que tem o maior número maior percentual de energia eólica utilizada. Uma outra questão que no nosso estado, mais precisamente no Cabo de Santo Agostinho, a gente tem fábricas de materiais de aerogeradores, como, por exemplo, a fábrica de pás de turbinas eólicas, a LM Wind Power, que foi, inclusive, comprada pelo Grupo GE, o maior fabricante de pás de aerogeradores. A gente tem também uma fábrica de torres, que é a Gestamp, que também está localizada no Cabo, e também temos uma fábrica de flanges no Cabo de Santo Agostinho, que é a GRI, e que também é do grupo Ianeta. Na verdade, essas torres elas não saem das fábricas no tamanho correto que vai ser utilizado no parque eólico. Elas são montadas através dessas flanges. Então, a presença de fábricas de flanges, de pás e de torres, de pás e de flanges, a gente tem quase que autonomia na montagem dos aerogeradores. E ainda assim, a gente tem esse quantitativo muito baixo em termos de aproveitamento de energia eólica. Bom, falando um pouquinho do histórico,
da energia eólica. A gente tem a utilização dos ventos desde 200 anos antes de Cristo. Na Pérsia, por exemplo, já se tem registros da utilização do vento para moagem de grãos, como moinhos de vento, e desde aproximadamente 250 anos antes de Cristo, a gente também tem registro da utilização dos ventos para movimentação de barcos à vela. E esses barcos à vela, eles foram muito importantes, especialmente no período das grandes navegações, onde a gente teve Portugal, por exemplo, se destacando e vindo até o Brasil, e descoberto o Brasil. Essa chegada só foi possível graças à utilização do vento para movimentar as grandes navegações. As primeiras turbinas de geração de energia eólica, elas são datadas em torno de 1880. Foram fabricadas em Cleveland, em Ohio, por um pesquisador chamado Charles Brush. Entretanto, essa torre aqui, como vocês podem ver, ela é bem grande, tem um perfil um pouco diferente do que a gente é habituado a ver hoje em dia, e ela tinha um diâmetro de rotor de 17 metros, mas era feita de madeira, de cedro. E ela só chegou a gerar 12 quilowatts. Logo nas primeiras horas, essa torre terminou quebrando. Também, em 1941, surgiu um novo protótipo de torre. Dessa vez, ela era uma torre onde tinha uma potência muito maior de geração de energia. Ela chegava a gerar 1,25 megawatts. Entretanto, ela foi construída de aço inoxidável, paletas de aço recobertas com aço inoxidável, e por conta das forças em que essas pás elas são submetidas, essa torre terminou quebrando e só funcionou durante 1.100 horas. A gente tem dois tipos principais de divisão das turbinas eólicas. A primeira delas é uma turbina que a gente chama de eixo vertical. Essa turbina de eixo vertical, ela foi concebida para agir no sentido do vento. É uma turbina muito mais simples do que as turbinas em que a gente tem mais comumente utilizadas na aerogeração. A gente tem essas turbinas, elas estão presas através de uma engrenagem e tem um gerador no chão. Isso faz com que a manutenção desse tipo de equipamento seja muito mais simples do que nas torres que a gente chama de eixo horizontal. Essas turbinas, elas apresentam algumas desvantagens em relação ao modelo que a gente vai ver posteriormente, que a gente chama de turbina de eixo horizontal. É que, caso eu queira fazer alguma modificação no rolamento dos rotores, eu vou precisar desmontar toda a turbina, uma vez que ela fica em cima desse sistema de rotação. E também tem um problema muito mais grave que está relacionado com a sua baixa altitude. Mas na frente eu vou mostrar direitinho para vocês que quanto mais baixa for a altitude, maior é a interferência, maior é a dispersão do vento e, consequentemente, menor o aproveitamento desse vento para a geração de energia. Então, exatamente por conta dessas questões, essa turbina ela tem muito pouca utilização comercial. As turbinas que a gente realmente utiliza, elas são chamadas de turbinas de eixo horizontal. Essas turbinas, elas apresentam o seu eixo de rotação paralelo ao solo. O vento, ele é alinhado na sua direção, e elas têm um mecanismo semelhante ao que a gente chama de girassol. Elas podem ser rotacionadas para estarem atuando na direção do vento.
e, por conta desse maior aproveitamento, elas são as mais utilizadas comercialmente. Então, só fazendo um breve resumo, atualmente a gente utiliza as turbinas de eixo horizontal. Essas turbinas, na maioria das vezes, elas são feitas de aço, as suas torres, a torre é a estrutura de sustentação, e as suas pás feitas de materiais compósitos, e onde a gente tem como matriz termofixos poliméricos e fibras de diversos tipos de fibras diferentes como reforço. E só uma curiosidade, as primeiras pás elas eram feitas de lâminas de aço cobertas por alumínio e como um recheio no interior delas, uma estrutura de madeira. Apesar de o aço apresentar uma ductilidade muito grande, essas pás, esses aerogeradores, eles conseguiram rodar por 11 anos, sem que houvesse nenhum dano maior. Então, agora fazendo um resumo do que é que a gente tem, basicamente, de partes de um aerogerador. A gente tem um rotor, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui minha setinha, mas essa parte aqui a gente tem um rotor. Esse rotor é onde as pás elas vão ser presas, e esse rotor vai receber a energia cinética e mandar para uma caixa, a energia cinética do vento vai ser enviada para uma caixa de transmissão. Nessa caixa de transmissão, a gente vai ter um aumento na rotação, em relação ao que a gente tinha das rotações das pás, e esse aumento pode ocorrer na faixa de até 120 vezes, e através dessa caixa de transmissão, a gente vai enviar a energia mecânica para um gerador e lá ela vai ser transformada em energia elétrica, certo? Bom, os materiais que vão ser utilizados para a fabricação das turbinas eólicas, eles precisam cumprir uma série de requisitos, porque a gente está falando de turbinas que são extremamente caras. A gente tem uma previsão, uma estimativa de que elas devem funcionar com uma quantidade mínima de manutenção e quase que sem escolha dos materiais, ela precisa ser bastante adequada. Então, a gente precisa, para a fabricação desses materiais, de materiais que apresentem elevada rigidez, bastante força. Eles precisam ser leves para garantir que a gente tenha um melhor aproveitamento da energia e precisam também ser resistentes a estresse por fadiga, que está trabalhando durante muitos anos em ciclos. E também tem que ter uma elevada resistência a danos ambientais. Essas turbinas elas ficam expostas a ventos, a chuvas, a depender do ambiente em que elas estejam inseridas, até a presença de gelo na sua superfície, impactos com animais, pássaros. Então, elas precisam ter uma resistência bastante grande a esses danos ambientais. As pás, eu diria que formam a parte mais importante dos aerogeradores, uma vez que elas são elas as responsáveis pela transformação da energia eólica em energia elétrica. São estruturas bastante complexas, em que você tem que ter muito cuidado na seleção da forma aerodinâmica para que ocorra um melhor aproveitamento desse vento. E tem que ter também uma configuração estrutural, e esses materiais eles precisam ser selecionados com bastante rigor para assegurar que a gente tenha um mínimo de manutenção
e também a garantia desse tempo mínimo de vida útil, que a gente espera, né, em torno de 20 anos. Também tem um problema grande, que ele representa aproximadamente 20% do custo de todo o conjunto, e essas pás, elas estão sendo submetidas a diferentes forças durante a sua utilização. Então, a gente tem forças atuando devido à pressão do vento, a gente tem forças de inércia, a partir do momento que você vai religar esses aerogeradores, a gente tem forças gravitacionais, são o desenho, o modelo desse tipo de torre, ele é bastante complexo, porque ele precisa levar em consideração todas essas forças. E por conta também dessa complexidade, em termos de forças a que esse material está submetido, essas pás, elas concentram a maior parte dos estudos no desenvolvimento de materiais para energia eólica. Elas precisam cumprir o material que vai ser utilizado para a fabricação dessas pás, eles precisam cumprir alguns requisitos. Eles precisam ser fortes, porque eles vão resistir a cargas extremas, como eu falei para vocês, a gente tem cargas desde cargas gravitacionais, a gente tem uma carga de pressão de vento, a gente tem um componente muito grande de cargas. Elas precisam resistir a cargas que variam ao longo do tempo. Essas pás, elas não estão girando de maneira constante, então a partir do momento em que eu aciono o meu sistema, uma série de outras cargas diferentes elas vão aparecer. Elas precisam ser rígidas, porque quando eu tiver, por exemplo, uma ventania extrema, essa pá, se ela se choca com a torre, ela vai ser danificada, e não é isso que a gente deseja. Elas precisam também ser o mais leve possível. E essa leveza é para que a gente possa minimizar o custo da energia gerada, e também tem o componente das forças gravitacionais que estão atuando sobre elas. Quanto maior for o peso, maior a intensidade dessa força. E aqui um dado de um pesquisador, Richardson, ele falou em 2010 que aproximadamente 20% das pás dos aerogeradores elas vão falhar em 3 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande na concepção, tanto do projeto quanto da seleção do material para atuar nessas pás. E aí, diante de todos aqueles requisitos que a gente tem, se a gente dá uma analisada aqui em termos de densidade e do módulo de Young, a gente chega que os materiais que apresentam as melhores características para a fabricação dessas pás são os materiais compósitos e os compósitos reforçados por fibra. E aí a gente tem as diferentes fibras sintéticas que estão atuando nesses materiais, mas na sua grande maioria, as fibras utilizadas para reforço na fabricação das pás, elas são compostas por fibras de vidro. E também se utiliza, quase que na sua totalidade, resinas termofixas. E essas resinas termofixas, elas são muito utilizadas, principalmente pela facilidade que ela dá em termos de processamento, além das condições de suporte de carga que são bem maiores. Então, essas resinas termofixas, elas têm um tempo até a cura e tem uma viscosidade baixa que permite que a gente tenha uma molhabilidade das fibras e também um melhor preenchimento de todo o molde durante a fabricação desses componentes. Tem um outro componente também que pode ser fabricado de materiais compósitos, que são as nacelles. Na verdade, a nacelle é a caixinha onde a gente vai guardar
todo o sistema de transformação da energia cinética em energia elétrica. É lá onde eu tenho, por exemplo, os meus eixos de transmissão, onde eu tenho os meus geradores. Elas têm algumas delas que são fabricadas de materiais compósitos, mas na maior parte das vezes elas são feitas de aço inox. De aço, desculpa. Aço inoxidável, não, aço. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando para a gente a tensão-deformação, o comportamento de tensão-deformação da resina e como também das fibras utilizadas de reforço. Ai, desculpa. Se a gente analisar direitinho, as fibras de carbono são as fibras que apresentam um melhor potencial, são mais resistentes e que vão nos dar compósitos muito mais adequados para a fabricação da energia, das fases para os aerogeradores. E por que a gente não utiliza fibras de carbono? Aqui a gente tem um comparativo das fibras, o custo de fibras para tecidos, e a gente, esse valor aqui está em relação ao custo relativo. A fibra de vidro ela tem um custo de 1 e a fibra de carbono tem um custo de até 12 vezes mais. Então, até o momento, a gente não tem um desenvolvimento de materiais que justifiquem a utilização de uma fibra que tenha 12 vezes mais o custo das que a gente comumente usa, que são as fibras de vidro, certo? Essas pás, elas são, como eu falei muitas vezes já, elas são submetidas a condições muito extremas. Então, ela está submetida à exposição de radiação ultravioleta o tempo todo. A gente tem, a depender do ambiente onde ela se encontra, sprays salinos, né? Se a gente tiver com essas pás colocadas dentro do mar, esses sprays salinos eles vão ser muito danosos ao equipamento. A gente pode também ter o vento carregado de partículas, e aí essas partículas podem ser as mais diversas, como, por exemplo, a areia, e também a variações térmicas. Então, elas estão sujeitas a um processo de erosão muito grande. Aqui, a gente tem um exemplo de uma erosão na borda de um aerogerador, mas ela pode também ocorrer na sua superfície. E aí, quando eu estou ocasionando esses efeitos erosivos dentro da minha pá, eu estou diminuindo a potência de geração da energia eólica. Então, efeitos de erosão, alguns estudos demonstram que eles podem ter um impacto de até 20% no desempenho da geração de energia eólica. Então, a gente busca recobrir esses pás com materiais que sejam extremamente resistentes e que evitem ao máximo a presença desse tipo de degradação, desse tipo de defeito na superfície das pás. Então, essas pás, as que são fabricadas com reforço de epóxi com fibras, elas podem ser recobertas com géis, tanto de epóxi como de poliuretano. Também é possível a utilização de camadas com alguns elastoméricos, alguns materiais elastoméricos, mas aí vai depender muito do tipo de aplicação, porque a gente tem uma gama muito grande de tipos diferentes de turbinas. A gente tem turbinas pequenas, turbinas maiores, para utilização no mar, para utilização no que a gente chama de onshore, né? que é na costa. Então, esse tipo de recobrimento vai depender muito da condição a que ela vai estar submetida. A gente tem estudos muito fortes que estão propondo materiais que são chamados de superhidrofóbicos. Esses materiais, eles minimizariam o efeito, principalmente de erosão na água, que tem um problema, causa um problema muito grande nesses materiais. E também minimizariam o que a gente chama de anti-icing. Na verdade, os materiais, essas
torres elas podem juntar algum tipo de água e essa água vai, a depender da temperatura em que eles se encontrem, vai congelar. E aí esses materiais, esse congelamento, ele vai causar uma rugosidade na superfície das pás e, consequentemente, vai diminuir o desempenho de geração dos aerogeradores. E aí esses materiais superhidrofóbicos, eles também minimizariam esse efeito. Esses recobrimentos, eles são extremamente importantes porque eles vão aumentar o custo de vida útil e também minimizar os custos aplicados com manutenção nesses materiais. As torres são elas que vão dar sustentação a todos os elementos que vêm acima do aerogerador, como os rotores, as pás e a nacelle. Elas que vão definir a altura a que esse material ele vai estar localizado. Normalmente, elas são feitas de estruturas de aço, mas elas também podem ser construídas tanto de concreto quanto de concreto armado. E aí, como eu falei, aqui a gente tem as torres, o transporte dessas torres ela é feito em separado e a montagem delas é feita na fazenda, onde essas torres vão ficar localizadas. E a junção de uma torre com a outra é feita através dessas flanges aqui, tá? E essas torres elas vão ser recobertas com revestimentos também. Existe uma série de estudos a respeito dos revestimentos, mas o que se utiliza muito comercialmente são revestimentos que são à base tanto de epóxi quanto de uretano. Bom, e por que eu vou utilizar as torres horizontais e também porque elas estão localizadas, os rotores e as pás, em alturas muito grandes? O vento ele vai sofrer interferência de acordo com o ambiente em que ele se encontre. E esse tipo de interferência a gente chama de rugosidade. Por exemplo, numa região onde eu tenho muitos prédios, onde eu tenho casas, onde eu tenho árvores, esse vento ele não vai ocorrer de maneira, grosseiramente falando, limpa, de maneira uniforme. Ele vai sofrer uma série de interferências. E essas interferências elas vão diminuir o poder de geração de energia. Então, por isso, a gente tem a utilização de torres com alturas relativamente grandes. A gente chama esse momento, esse espaço onde a gente tem essas perturbações do vento através das superfícies de camada limite. E acima dessa camada limite, a gente tem o vento geostrófico. Esse vento geostrófico é aquele vento que vai possibilitar o maior aproveitamento e a transformação da nossa energia eólica. Aqui a gente tem um exemplo dos tipos de cobertura que nós temos na superfície, nos solos, e a faixa de rugosidade. Então, áreas urbanas, elas têm faixas de rugosidade entre 0,4 e 3. Essa faixa de rugosidade ela é utilizada para o cálculo da potência do aerogerador. E aí, se a gente for descendo, a gente vai perceber que o solo exposto, o solo onde eu não tenha nenhuma vegetação, ela vai cair a rugosidade dela para algo em torno de 0,01 e 0,001 e 0,01. E por essa razão, os nossos parques eólicos eles vão estar localizados nesses desmatados, né? Nessas regiões onde a gente não tem muita vegetação. E nos corpos d'água, e aí eu estou falando de oceanos e lagos, eu não tenho o que a gente chama de vento de superfície. Eu tenho uma rugosidade muito próxima de zero. E isso vai fazer com que eu tenha um aproveitamento muito maior do vento para a geração da energia elétrica. Então, por isso, a gente tem o surgimento do que a gente chama da energia eólica offshore.
Esse termo offshore significa no mar, né, fora da costa. Então, esses geradores eles estão localizados no mar. E exatamente por essa razão que eu expliquei para vocês, que o aproveitamento do vento, o aproveitamento eólico no mar é muito superior ao que a gente tem em terra, né, na superfície. Além disso, a gente tem um impacto visual e acústico muito pequeno, uma vez que esses aerogeradores eles estão um pouco distantes da costa. E tem a questão também da facilidade do transporte marítimo. Acredito que muitos de vocês já devem ter visualizado aqueles caminhões enormes que fazem o transporte nas estradas dos componentes para os aerogeradores. E é uma dificuldade enorme desse transporte terrestre, a velocidade com que esses caminhões andam, eles precisam andar com batedores e a gente não tem esse tipo de problema no mar, no transporte marítimo. Entretanto, a gente também tem limitações desse tipo de energia. A principal delas diz respeito ao custo elevado. As condições a que essas torres estão submetidas dentro do mar, elas são muito mais agressivas ao material. Então, você precisa ter materiais e recobrimentos de superfície muito mais robustos, muito mais fortes. E também tem uma limitação que diz respeito à profundidade das águas. A gente não consegue, a gente tem um limitante em termos dessa profundidade, porque essas torres, na maioria das vezes, elas estão com fundações no fundo do mar, na superfície do mar. Então, essa profundidade, ela é um problema grande, tá? Então, as vantagens dessas energias eólicas offshore é que a gente pode utilizar torres mais altas e largas, com pouca poluição sonora. As condições de transporte e instalação dessas grandes turbinas é muito mais fácil do que no sistema onshore convencional. Mas tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a depender da distância a que a gente está do mar para a costa ou de onde os geradores vão estar, a gente tem perdas muito grandes durante a transmissão. Isso aqui eu trouxe só por curiosidade, isso aqui é um tipo de fundação de uma turbina eólica, para vocês verem o tamanho. Esse tipo de fundação a gente chama de tripé. E também para mostrar para vocês que, de acordo com o Douglas Stutt, esse pesquisador aqui, que está aqui, se vocês quiserem depois dar uma olhada nesse material, ele fala que o custo da implantação de uma turbina ele está relacionado 85% com o seu custo de aquisição, 5% o custo de montagem e 10% da instalação elétrica. Então, para você ver o quanto de peso o material e a aquisição dessas torres tem na sua implantação. Aqui eu trouxe também só para mostrar que quando a gente usa um recobrimento para as torres, a gente precisa ter um cuidado maior. Nesse caso, a gente tem aqui 3 diferentes tipos de recobrimento e tem aqui um primer de zinco, de epóxi de zinco, que a gente chama. Esse zinco ele vai funcionar protegendo muito mais as torres, o aço, porque o zinco, a corrosão dele ocorre muito antes da corrosão do aço. Então, ele vai se corroer, a gente vai ter a formação de uma película, de uma camada, e essa camada vai terminar protegendo, essa camada de zinco corroído vai terminar protegendo o aço, o substrato de aço que a gente tem de uma corrosão. A gente tem também agora uma inovação, isso é uma coisa muito recente, que são as turbinas eólicas flutuantes. A gente já está falando de uma evolução das turbinas eólicas offshore. São sistemas onde a gente vai utilizar quando as profundidades são maiores do que 60 metros. Essa seria mais ou menos a limitação das turbinas eólicas que a gente usa offshore.
porque acima de 60 metros a gente já deixa de ter as fundações economicamente viáveis. E essas turbinas flutuantes, elas vão ser ancoradas, a turbina ela flutua e ela é ancorada no fundo do mar para que ela tenha uma maior estabilidade. Existe um parque eólico na Escócia, o Hywind Scotland, que está funcionando desde 2017. Esse parque é composto por 5 torres de energia eólica e tem uma geração para mais ou menos 20 mil residências. Eu trouxe um vídeo para vocês, na verdade o vídeo é longo, em torno de 9 minutos, 10 minutos, mas eu fiz uma compilação dos principais trechos e queria mostrar para vocês. Esse vídeo fala um pouquinho de como se deu a implantação dessa fazenda de turbinas flutuantes. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu, peraí. Achei. Pronto. Estão vendo o vídeo? Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, isso aqui a gente tem o parque. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o som aqui. Aqui, ó, as torres, como eu falei para vocês, elas estão ancoradas por 3 âncoras diferentes e são ligadas a elas através de cabos. Aqui eu deixei só para mostrar para vocês como os cabos eles precisam ser recobertos e também tem que ter uma eficiência muito grande porque essa energia ela é transmitida para a costa. Isso aqui são as âncoras que vão segurar essas turbinas flutuantes. Elas têm 16 metros de altura, 5 metros de diâmetro e pesam 111 toneladas cada uma delas. The literally huge difference between a bottom fixed turbine and the high wind turbine is the floating substructure. Isso aqui em amarelo é na verdade a estrutura que vai flutuar e aonde essas turbinas elas vão ser conectadas. After the substructures are appended, they are ballasted with 5,000 tons of iron ore. On the field, aqui as turbinas elas estão sendo postas em pé e ancoradas, conectadas a essas âncoras que ficam no fundo do mar. O vídeo está bem completo no YouTube. Você vê o momento em que as torres elas são conectadas, mas por questão de tempo eu terminei só fazendo essa compilação dos momentos mais importantes. Pronto, vamos voltar agora à nossa apresentação. Ai, meu Deus, espera aí, que eu estou aqui. Vai. Pronto. E aí, vocês estão vendo aqui no fim o sistema interligado, a interligação através de cabos elétricos no fundo do mar. Tem uma série de estudos também sendo feitos, onde essas turbinas eólicas offshore, para aplicações offshore, elas são feitas de materiais compósitos. E aí a gente tem os mais diversos tipos de materiais, mas essa, por exemplo, foi construída de fibra de vidro com resina poliéster. E, para futuro,
a gente tem turbinas eólicas voadoras. Essas turbinas eólicas, elas vão funcionar acima daquela camada limite da superfície, algo em torno de entre 1.200, entre 1.000 e 2.000 pés de altura, onde a gente tem um aumento na potência do vento em torno de 5 a 8 vezes. Então, espera-se que essas turbinas elas nos deem um aproveitamento muito melhor do vento. Existem essas turbinas, principalmente essa aqui, a gente tem a utilização de aeronaves ou de pipas que estão presas ao solo, e um sistema semelhante a esse de pipa, ele foi instalado em Curaçao, que é uma ilha que tem um problema muito grande, assim como Fernando de Noronha, de insumos. E essa ilha ela já tem 30% de geração de toda a energia gerada através da energia eólica, mas eles estão investindo nesse sistema aqui, estão fazendo experimentos para aumentar essa capacidade de produção. E um desafio enorme que a gente tem pela frente vai ser exatamente no descarte dessas turbinas. Eu trouxe um dado dos Estados Unidos, que foi o único que eu consegui. Existe uma estimativa de que até 2039 a gente tem um descarte de aproximadamente 720 mil toneladas, especificamente das turbinas aerogeradoras. Como os outros componentes eles são feitos de aço, eles são muito mais fáceis de serem reciclados. Entretanto, o grande desafio está aqui na questão das pás, uma vez que a gente tem uma resina termofixa e fibras como reforço. Alguns trabalhos indicam que esse material ele pode ser reaproveitado para a construção de casas ou até para o reprocessamento de fabricação de novas turbinas eólicas, mas infelizmente esses trabalhos ainda estão muito incipientes. Esse dado dos Estados Unidos aqui, em relação à Europa, onde existe uma vanguarda na geração eólica, nos Estados Unidos isso ocorreu muito mais cedo. Então, esse montante de resíduo ele é muito maior na Europa. Então, aí é que o desafio é grande. Então, minha gente, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho disso para vocês. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigado, Juliana. Eu acho que, inclusive, esse teu último slide já respondeu a primeira pergunta que estava aqui no chat. A pergunta foi exatamente essa. Quando pensamos que as primeiras turbinas já têm cerca de 20 anos, o que se faz quando elas estiverem velhas? Certo? Acho que foi exatamente, já finalizou com a resposta para a primeira pergunta aqui do Rogério, inclusive. Tá? Uhum. Vocês queriam falar alguma coisa, Rogério? Tá. É a pergunta que eu sempre faço, assim, que se faz com o lixo depois que o lixo é gerado. É ótimo quando está produzindo energia, mas depois vai passar uma hora vai ficar velho, né? E ninguém pensa que não é pequena, não é uma pecinha pequena. Estão fazendo hélices cada vez maiores. Uma hora, sabe? Isso vai sobrar para a gente, né? Realmente é um campo importante de pesquisa, com o que fazer, né? Com ela depois de usada. Os trabalhos, a gente tem uma quantidade muito pequena de trabalhos na literatura, mas elas indicam muito reaproveitamento desse material, não para utilização para a fabricação de novas pás. E também, em 2010, Rogério, a gente teve um pesquisador que recebeu um prêmio na França exatamente porque ele fez turbinas eólicas biodegradáveis. Essas turbinas eram de PLA, né, o poliácido lático, juntamente com tecido de linho. Agora, existe uma limitação, ele fez essas pás exatamente para geração de pequenas turbinas. Quando a gente aumenta a escala, acho que fica bem difícil. É mais complexo, então, porque não se acha ainda não se achou, eu imagino, não cheguei a fazer uma pesquisa a fundo para isso, mas não se achou uma solução
para os termofixos, né? E a gente nem imagina, é simples, a gente moe, vai moer, para moer um troço desse, haja moedor, né? Haja equipamento para fazer isso. E realmente o custo fica muito elevado e não tem serventia nem para a indústria de aerogeradores nem nada, mas é um problema, gera um lixo muito grande e a gente tem que pensar em quer dizer, é um campo de trabalho que a gente tem nós somos uma universidade federal rural, né? Nós temos teoricamente uma preocupação muito grande com o negócio é um campo de trabalho de foco interessante, né? O que fazer com aquilo que ninguém quer mais, entendeu? Em vez de jogar no meio ambiente, no campo, tem que pensar em alguma coisa para fazer com isso, entendeu? Uma aplicação, por exemplo, aqueles trabalhos de fibras com fibras naturais, a troca, né, da fibra de vidro, mas ainda sempre sobra a epóxi e o poliuretano para arranjar o que fazer com eles, né? Isso. Ótima palestra, viu, Juliana? Gostei muito. Obrigada. Eu acho até que, inclusive, Rogério, esses últimos pontos aqui, tem uma pergunta do João Manuel, eu acho que a Juliana até abordou também, se existe uma pesquisa de novos materiais que proporcione melhores propriedades mecânicas que os atuais. João Manuel. Nessa área, a pesquisa tem um volume muito grande de estudos, inclusive tem estudos buscando a substituição das fibras sintéticas, né, de carbono, de vidro, que são normalmente utilizadas por fibras naturais, sisal, juta e por aí vai. Entretanto, essas pesquisas estão muito iniciais e elas não conseguem chegar até a resistência mecânica proporcionada pela combinação da epóxi com a fibra de vidro. Um caminho seria a utilização de cargas nanométricas, como, por exemplo, argila e nanotubos de carbono em percentuais muito pequenos. Foi observado o aumento de resistência mecânica, mas isso ainda é muito inicial. E principalmente, eu acho que o mais grave nisso aí é a resistência, a fadiga e as condições extremas a que esse material está submetido no ambiente. Mais uma pergunta aqui que eu não sei se tens essa informação, se tem algum estudo de tempo necessário para implantar uma torre eólica, de forma que não provoque impacto ambiental, né? Todo aquele estudo de alteração de rota, de migrações de aves, eu acho que deve ter um estudo que tem que ser feito, né, até se conseguir realmente implantar uma indústria eólica, né? Não sei se tens noção de tempo, não tenho noção de tempo, mas infelizmente a energia eólica ela foi por muito tempo vendida como um tipo de energia que não trazia impactos ambientais. Então, os estudos são muito recentes. Eu encontrei um estudo, por exemplo, da universidade, agora eu não sei se foi do Rio Grande do Norte, em que ele dizia que foram observados impactos muito grandes na região da Caatinga, que tem esse bioma muito mais sensível, né? A vegetação é mais sensível, então foi observado esse impacto. Mas em relação a rotas migratórias de aves, isso não tem estudo, não. Agora, também tem algumas torres pás de energia eólica que elas têm uma pintura, talvez seja um indicativo para essas aves, para que elas possam fugir desse. Tem uma outra pergunta aqui, qual o tipo de sustentação para as futuras torres aéreas? Eu acho que aquela torre flutuante, que era uma pipa, né? Qual o tipo de sustentação? Na verdade, cabos de aço e cabos de energia, porque a geração, ela não vai ocorrer, a transformação, ela não ocorre no ar. Ela tem um gerador em terra. Então, elas estão presas através de cabos para que essa transformação ocorra. A outra pergunta aqui é exatamente o que respondesse ali. Se existe alguma pintura especial que alertam as aves migratórias da rotação do equipamento. Eu acho que existe, né, uma pintura especial. Algumas torres eu encontrei com uma pintura em vermelho, que eu acredito que seja um indicativo da presença delas ali. Bom, muito bem. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, vocês já podem deixar o microfone, tirar do mudo o microfone se alguém quiser se pronunciar. Mas aqui tem várias, só comentando aqui, tem várias
parabéns, tá? Agradecendo aqui a palestra, Juliana. vários comentários aqui. Minha gente, Juliana, também, rapidinho, Rogério, eu disponibilizo o meu e-mail, juliana.fonseca@ufrpe.br, para quem quiser ter uma conversa mais aprofundada, que eu passe algum material, então eu estou à disposição de vocês, tá? Por não, Rogério? aquele modelo de turbina eólica que parece um balão, tá certo? Que é um estudo promissor, já vi vários layouts já passaram aqui pelas minhas peneiras de materiais, mas eu nunca vi, eles não relatam, não sei se você chegou a ver, qual é o material do que ele é feito. Porque aquilo ali é uma turbina, você disse alguns, a turbina fica numa pipa e fica se mexendo e fazendo a geração, mas outro, o cara é a turbina, só desce o cabo, né? Isso, deve ser um material muito semelhante a esses equipamentos de paraquedista e essas pipas de kitesurf, né? Porque pelos desenhos que eu observei, e porque esse material também tem resistência, né? Ele precisa resistir a essas variações dos ventos. Mas assim, eu não encontrei nenhum relato. Felizmente, eu acho que ainda está... esse tipo de torre ela ainda é patenteada. Então, não tem relato a respeito de que tipo de material... E porque ela resolve o problema da altura, né? Que é o problema de todos os outros modelos, que até conversei contigo, aqueles modelos de chão, aqueles modelos verticais. Todos esses modelos têm um problema do nível de vento que está em cima é muito mais alto. Beleza, mais alto e mais constante. Então, você bota a pipa lá, ela também vai aproveitar isso aí. E ela não tem pás de epóxi, quer dizer, ela deve ter um material, um poliéster da vida, um desses, eu acredito que desses materiais que usam para fazer balão, né? Eu acredito que... Eu não sei te dizer de que material são essas pás. Mas eu acho que a parte do kitesurf ali, Juliana, deve ter tudo a ver, porque ainda mais porque eles estão instalando em Curaçao, né? É uma ilha ali bem de holandeses, então o pessoal lá na Holanda tem muito isso. Cheio essa parte de sol. De kitesurf, mas eles têm muito essa parte, sabe? De kitesurf e tal, então deve ser uma ideia que veio aí junto com essa... Inclusive, Marcos, é uma empresa dinamarquesa que está desenvolvendo esse tipo de sistema. Que lá a Dinamarca é o local pioneira, né? Tem o maior estudo, o maior quantitativo de energia eólica. Olha, tem uma pergunta mais filosófica aqui no final. Quais são as perspectivas dos engenheiros de materiais para essa área aí, entre 2020 e 2050? Eu acho que o engenheiro de materiais ele se encaixa em quase todas as fases do desenvolvimento, desde a parte de desenvolvimento de aços que sejam mais resistentes, como recobrimentos, a parte de reciclagem. Então, eu trouxe essa palestra também com esse objetivo, né, de mostrar que a gente se encaixa onde a gente nem imagina. Eu acho que todo ciclo a gente tem condições desde a concepção de todo o modelo das torres do parque eólico até mesmo ao descarte, né? O que é que vai ser feito com isso no final. Alguém mais quer participar da Agnone? Está aí com o vídeo, quer comentar alguma coisa? Não sei se tiver o Manuel, vocês podem, é só tirar o mute do microfone, tá? Se alguém quiser se pronunciar. Não, eu queria parabenizar a Juliana, foi bem legal, abrangente, sobre o tema, sobre materiais. Ela que costuma ficar um pouco nervosa nessas situações aí, estava bem tranquila, foi bem legal. E é isso aí, né? A experiência nossa agora de vídeo, de live, tudo. Pois é. Uhum. A gente tá ficando mais experiente, né? Pô, tá ficando mais natural o negócio. Então, é legal, né? No fim das contas, a gente tá o tempo todo Tá desenrolando. Construindo assim, né? Então, a gente vai ficando mais natural. Se os alunos também quiserem fazer observações para a gente, assim, né? Eu acho que esse feedback é importante, né? Sim, até o que os alunos estão sentindo, como eles estão vendo esse tipo de apresentação, tal, o que a gente poderia oferecer para eles também, o que a gente puder fazer, acho que é legal saber deles também, né? Com certeza. Quem não quiser falar e tal, tá tudo registrado no chat, tá? Então depois, Juliana, o pessoal, os professores, a gente tá salvando, então fica tudo registrado, tá? Então é bem interessante o feedback pra gente aí, pra gente poder adaptar e melhorar também. Com certeza.
Parabéns, Juliana. Obrigada, Fernando. Valeu. Beleza? Vai lá, Manuel. João Manuel. Oi, João, tudo bem? Oi, tudo bem? Juliana, também eu queria parabenizar pelo teu seminário. Eu gostei bastante. Que bom, obrigada. Também foi bem explanado. Então, é uma área assim muito interessante. Também o estudo de materiais vem crescendo aí. Eu gostei do seminário. Parabéns pela apresentação. Enfim, fiquei Obrigada. satisfeito. E é uma área que tem uma interseção muito forte da mecânica com materiais, né? Sim, tem muita ligação de mecânica com a parte de materiais. Então, essa parte de propriedades mecânicas, dureza, desgaste, tenacidade, toda essa parte, toda essa parte aqui, principalmente das propriedades mecânicas que são solicitadas para esses projetos. Então, tem muito a ver com materiais. Então, a gente praticamente estudamos juntos nessa linha, nessa parte. Exatamente. Foi muito bom, eu gostei aí que bom, obrigada. Por nada. Uma informação final aqui, pessoal. Eles estão perguntando aqui, Paulo Lima, quando é a próxima live? É o seguinte, pessoal, a gente está toda semana, a gente tem uma programação, tá? Vocês fiquem atentos, tanto ao Instagram da UAXA, quanto na própria página da UAXA, na internet, na página até de materiais, né, Rogério? A gente está divulgando toda semana a lista de palestras, os horários. Então, está tudo divulgado, tá nos canais de comunicação, tanto do Instagram, quanto na nossa página da UAXA e na página de materiais, certo? Toda semana a gente tem pelo menos aí 3 palestras da pós-graduação e da graduação, dos cursos de graduação. Os de materiais são sempre na sexta-feira, tá? Então, daqui a 2 semanas, daqui a 2 sextas-feiras, a gente vai ter mais uma palestra do professor Vinícius. Mas toda semana a gente tem pelo menos 3, tá? Então, fiquem atentos aí aos canais, porque a gente está divulgando, tá? O detalhe, Marcos, são sempre 2 ou 3 palestras de vários cursos, tá certo? Isso, e as de materiais, cursos. sempre de 15 em 15 dias, na sexta. A gente tem uma matéria para vocês. É isso então, aí. tem uma apresentação para vocês. E sempre tem coisa muito interessante também nos outros cursos que pode ser aplicável aos estudantes de materiais, sim. né? Claro, todo mundo deve assistir ou procurar assistir outras, porque as ideias, elas não surgem necessariamente só daquela palestra que a gente está vendo, daquela coisa da nossa área de trabalho, não. Às vezes surgem de outras coisas completamente diferentes, tá? Eu vi um exemplo recente muito interessante que eu ainda quero ver se consigo trazer para a apresentação para vocês, né? O pessoal desenvolveu um grupo de alunos, estudantes de uma universidade brasileira, ganhou um prêmio por desenvolver um equipamentozinho besta usando propriedades elétricas para captar tiny plastics dentro do oceano. Só isso já ganhou 1000 pontos no Bom Clube comigo, como diz minha mulher. Tá certo? Ganhou uns milhões de pontos com ele, porque realmente, imagina, tirar tiny plastics, que é um problema enorme, que a gente não tem nem para onde começar. Estão tirando, os caras inventaram uma técnicazinha usando campos elétricos. Quer dizer, eles provavelmente viram e não tem nenhum engenheiro de materiais no meio. Então, é um grupo, provavelmente, de eletrônica, etc., que veio com essa ideia. Eu achei fantástico. Exatamente, pessoal. Então, fiquem atentos. Tem até o AXA Connect, né, que sempre está fazendo apresentações de energia solar. No dia 16 vai ter uma. Então, tem a semana de materiais, vai ter o nosso congresso da pós-graduação. Fiquem atentos aos canais, porque a gente está sempre oferecendo lives, palestras e também conferências online, certo? Então, a gente está se mobilizando aí para organizar. Acho que semana que vem já começa, né, a semana da matemática. Semana que vem é a semana da matemática. Semana da matemática. Então, fiquem atentos. O AXA Connected também está sempre oferecendo aí cursos e tal para workshops. Tá? É só ficar atento que são várias opções. Tá certo, pessoal? Mais alguma consideração final, Juliana? Acho que a gente daqui a pouco acaba a gravação aqui. E aí vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então, vocês podem acessar. Quem não conseguiu ver essa palestra, a gente tem o nosso canal da UAXA lá e vai ficar disponível lá para quem quiser rever, tá bom? Ótimo. Alguma consideração final? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e também pela presença do público. Vamos lá. Então, pessoal, obrigado aí. Mais de 65 pessoas quase aí. A gente está tendo um bom público, então
Muito obrigado. Valeu, Juliana, pela ótima palestra. Oi, Marco. Obrigada também. Até a próxima, então. Até semana que vem, ok? Tá joia. Valeu. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada.